neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Sempre ao lembrar do que ele fez por mim, traz-me nova força e uma visão sem fim, que não há igual à vida que ele dá. Dia a dia a vida a ele dedicar, não envergonhar a Cristo grande Rei, mas testemunhar obediente a voz, não jamais seguir o mundo em seu viver, mas ao Senhor andar fiel. Sempre ao lembrar do que ele fez por mim,
Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Que beleza de escritura! Quando um homem pega a escritura de uma grande fazenda em suas mãos, devidamente registrada, sem problema algum, ele diz: aqui está a fazenda em minha mão. Ou de uma casa, uma propriedade, não é? De muito valor. Não há coisa melhor do que ter a escritura registrada na mão. E que escritura maravilhosa está ao alcance de todos os filhos de Deus. É a Bíblia Sagrada, registrada no cartório divino, sob o selo de Deus, sob a palavra que não falha. É um título de propriedade definitivo. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7 e versículo 8. Temos lido na Escritura registrada pelo próprio Deus, selada pelo Espírito Santo. Amados, não há coisa que mais nos consola nestes dias do que sabermos que temos crido num Deus que não está indiferente às nossas lutas, às nossas dificuldades. Existe uma classe de ateus, eles não negam propriamente a existência de Deus, mas eles dizem que Deus é tão grande e está tão longe de nós, e que criou, na verdade, a terra e os homens, mas não toma conhecimento da existência do homem. Porque ele já deu inteligência para o homem, capacidade, e numa linguagem popular, que o homem se vire, procure os seus meios, use das leis que ele deixou aí e tudo mais, mas que Deus não está tomando conhecimento do que se passa na terra. Bom, essa é uma classe de céticos, de ateus, em relação à presença de Deus, à atuação de Deus na terra. Isso não combina perfeitamente, indiscutivelmente, com a verdade. Não combina. Porque essas próprias leis que os homens exploram demonstram e provam que Deus está plenamente ocupado com o homem. Deus está, num sentido, ele está assim, inteiramente voltado para o homem. Num sentido, é claro. Em um sentido, ele não está tomando conhecimento. Mas em outro sentido, ele está plenamente ocupado. Quando o homem vira as costas para Deus e o abandona
e rejeita todas as suas leis, a sua palavra, Deus deixa que ele haja por si mesmo, dê os seus passos como uma criatura autossuficiente, não é? Não precisa do Senhor. Mas, por outro lado, ele trata com este homem mais cedo ou mais tarde. Oferece-lhe a graça, a misericórdia e logo o juízo. Ora, ele jamais poderia trazer juízo sobre a humanidade sem que antes lhe oferecesse a misericórdia, a graça, o perdão. Então, a vinda de Jesus Cristo prova perfeitamente que Deus não deixou a terra e o homem lá no princípio, lá no Éden, não. Mostra que muitos mil anos mais tarde, Deus ainda estava plenamente vinculado com a sua palavra, com o seu propósito em relação ao homem, a ponto de se fazer homem, de se humilhar até a morte e morte de cruz. Como podemos dizer que Deus não está ocupado com o homem? Perfeitamente. Agora, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Não há coisa melhor do que sabermos que Deus se ocupou com os fiéis do passado e esteve com eles até mesmo nas arenas, nas agruras, na morte cruel que eles enfrentaram, nas fogueiras. Isto é sublime, isto é maravilhoso. Deus não se fez indiferente para com aqueles que creram nele, embora o homem diga: mas como foi que ele permitiu que aqueles cristãos morressem de tal maneira? Um crítico alemão escreveu, criticando o profeta desta era, dizendo: como pode esse Brana pregar um Deus tão fanaticamente, um Deus que ficou com os braços cruzados enquanto seus fiéis eram levados para as arenas, tragados por leões e sendo queimados em fogueiras, e esse Deus ficou indiferente? Não é engano. Se Deus não estivesse naquela gente, aquela gente não enfrentaria a arena, não enfrentaria a fogueira, de maneira alguma. Nós sabemos que quando Deus mandou Abraão para aquela guerra com aqueles reis, ele foi com Abraão. Quem venceu foi Deus. Quando ele mandou a Moisés, ele foi com Moisés. Quando ele mandou a Jesus, ele veio em Jesus. Isso é profundo. Jesus disse: o Pai quem me enviou. O Pai me enviou. Mas o Pai o enviou como uma segunda pessoa, e ele, o Pai, ficou lá em cima como uma pessoa distinta do Filho? Para começar, meus ouvintes, guardem, isso é um parêntese apenas. A Trindade de Deus não é composta. A Trindade de Deus é simples. Toda unidade composta é imperfeita e Deus não é imperfeito. Você não pode crer em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade de Deus não é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Pai é Deus sobre nós. Filho é Deus conosco. Espírito Santo é o mesmo Deus em nós. Então aí está a razão. Quando Deus mandou a Jesus, ele veio em Jesus. Jesus disse: o Pai que está em mim é quem faz as obras. E o próprio Deus disse: tu és meu Filho amado, em quem tenho prazer de habitar. E Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. É unidade simples. Você não pode falar: quem vê a mim, vê a minha esposa. Mas Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então ele mandou a Jesus e veio em Jesus. E Jesus, por sua vez, nos mandou os seus apóstolos
e veio nos seus apóstolos. Mandou a sua igreja e veio na sua igreja. A razão pela qual essa igreja entrou nas arenas, nas fogueiras, sem negá-lo, foi pelo simples fato dele estar neles. Foi lá dentro da fornalha 7 vezes mais aquecida que Deus se manifestou, que Nabucodonosor ficou sabendo que os 3 mancebos não estavam sozinhos. Oh, isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso é glorioso. Isso nos faz vibrar a alma, como cristãos que somos. Mas quais são as provas desta era em que estamos vivendo? Veste-se como bem entende, fala-se como bem entende, pensa-se como bem entende, pratica tudo o que bem entende, mulheres e homens ao mesmo tempo. Qual seria a prova deste dia? Provas cruciantes a Igreja de Jesus Cristo enfrenta quando os homens estão completamente contrários à opressão e inteiramente favoráveis ao livre pensamento. Há uma pressão terrível, pior do que as arenas, pior do que as fogueiras, sobre aqueles que, de fato, têm sido enviados por Deus. E, consequentemente, Deus está neles. Mas há um consolo, meus irmãos. Ele virá. Essa gente que tem o poder vivificador do Espírito Santo, você sabe que um corpo sem espírito está morto, está dormente, está inconsciente. Mas esse poder do Espírito Santo, esse Pai, esse Deus, Jesus Cristo, que veio em sua igreja, a conscientiza do seu passado, do seu presente e do seu futuro, porque Ele é o que era, o que é e o que há de vir. O poder revelador, o poder vivificador do Espírito Santo alenta esta gente, consola esta gente, supre, nutre estas almas. Vejam só, foi o poder vivificador que veio a João quando ele se pôs de pé e viu o fim desde o princípio. Foi também esse poder vivificador que encheu a Isaías e ele se pôs de pé e ver o milênio. O milênio, isso há 700 e tantos anos antes de Jesus vir. Ele viu a virgem que concebeu. Ele viu a cena da cruz. Ele viu as suas pisaduras pelas quais nós fomos sarados. Foi esse poder vivificador que fez com que os profetas passassem pelas suas agruras, desprendessem de seus próprios sofrimentos, de suas vidas, e contemplasse lá adiante, muito adiante. O poder vivificador fez isso mesmo por nós. O poder vivificador nos permite ver sua vinda. O poder vivificador nos resgatou da morte e nos trouxe a vida. O poder vivificador dá discernimento para saber o que tem a gente que fazer e para saber o que fazer, como viver, para saber o que nós fizemos, o que você fez e o que não devia fazer, e o que devia fazer, como também esse poder vivificador mostra para nós o que nós seremos. Nós seremos como Ele, se somos no presente como Ele. Quando Ele estava aqui, Ele estava desprezado. Ele estava aqui desprezado.
Então, se nós somos como Ele no presente, nós seremos como Ele no futuro também. O poder vivificador nos dá todas estas coisas. Nosso Senhor Jesus Cristo estava tão cheio do poder vivificador que Ele foi todas estas coisas em um. Ele foi tão cheio do poder vivificador que Ele podia ser o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Que Ele pôde ser Filho de Deus, tanto curando os doentes, tanto no momento quando o povo queria fazê-lo rei, quanto na hora da ignominia, da solidão, da angústia, do sofrimento. Os profetas de Deus, no passado foram profetas de Deus, tanto na hora em que os reis lhes estavam tratando bem, quanto na hora que eles se revoltavam contra eles por causa da palavra. Nos calabouços, nas cadeias, errantes, nos martírios, nos sofrimentos, eles eram profetas de Deus. Não nos banquetes apenas. A igreja de Jesus é a igreja de Cristo. É o corpo de Cristo que não fica na sepultura, porque o poder vivificador não deixa. Paulo falou à igreja passando pelo seu sofrimento e dizendo que as lutas, os sofrimentos, o vitupério do tempo presente não é para se comparar com a glória futura que em nós há de ser revelada. Paulo não foi daqueles pregadores que ficaram ali somente como aqueles que estavam ao lado de Marta e Maria chorando a morte de Lázaro. Não. Paulo passou pelo sofrimento da igreja e a mostrou glorificada. Jesus passou pelos choradores e foi lá e deu o poder da ressurreição. Que o Senhor vos abençoe, meus ouvintes, para conhecerem a Escritura no registro de Deus, vivificados pelo Espírito Santo, para saberem quem é aquele que era, que é e que há de vir. Em nome de Jesus, recebam esta bênção. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim, e à noite, daqui a pouco, 1h da tarde, teremos o trabalho com a mocidade. Às 5 horas da tarde, companheirismo, e às 18 horas, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gamo, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto de cura, de libertação, ali na igreja evangélica, o Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18 horas, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor.
neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Na vastidão do céu, na profundeza do mar, na beleza da flor, na criança brincar, eu procurei sondar o que de maior existe. Então eu descobri, meu Deus, só teu amor. Então eu descobri, meu Deus, só teu amor. Eu te agradeço, Senhor, de todo meu coração. Louvar-te-ei, te exaltarei por teu amor. O céu, o mar, a flor, gotas de chuva cair, o passarinho cantor, loira criança sorrir. Tudo é beleza, eu sei, da criação do Senhor. Porém, mais lindo, ó grande Deus, é teu amor. Porém, mais lindo, ó grande Deus, é teu amor. Só o teu grande amor faz a minha alma cantar, pois me salvaste, Senhor. Oh, que alegria sem par! Muito feliz irei por toda a vida falar da maravilha deste amor tão singular, da maravilha deste amor tão singular. Eu te agradeço, Senhor, de todo o meu coração. Louvar-te-ei, te exaltarei por teu amor.
preciosos, nenhum pregador deve pregar para agradar a todas as classes de pessoas, tanto no sentido social, intelectual, financeiro, como no religioso. Isto porque a palavra evangelho significa boas novas. Boas novas de quê? De salvação. Quando Jesus fez aquela pergunta: o que aproveita o homem ganhar o mundo todo se vier perder a sua alma? Nós devemos constatar que a maior notícia, a melhor notícia, surpresa, que o homem poderia receber aqui na terra, não seria ganhar sozinho o grande prêmio da nação, o maior prêmio do mundo, a maior fortuna do mundo. Não. Isso ainda não seria boas novas, porque o que adianta o homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma? As suas riquezas, segundo o salmista, no Salmo 49, por maior que fossem suas riquezas, jamais poderiam resgatar as suas almas. Disse São Pedro que nós fomos resgatados não com ouro e nem com prata, mas sim pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Daí então, a maior nova e a melhor notícia que um homem ou uma mulher pode receber é a da sua salvação. E quem pode lhe dar essa notícia? Quem pode levar estas boas novas? É o pregador. Embora sabendo que quem vai levar, quer dizer, quem vai introduzir estas boas novas, não apenas nos ouvidos e nas mentes dos pecadores, é o Espírito Santo. Porque se o Espírito de Deus usa a palavra do pregador para esse fim, então aquela mensagem se torna em umas boas novas de salvação, de redenção. Mas se o Espírito de Deus não usa, o que acontece? Aquilo pode soar como um enfado, como uma coisa terrível, indesejável, insuportável para aqueles ouvintes, para aquelas pessoas. Nós temos um quadro perfeito disto. Lá no Calvário foram postos, segundo as Escrituras, 2 salteadores ao lado de Jesus Cristo, um à direita, outro à sua esquerda. Conforme todos conhecem o fato bíblico, um deles não viu em Jesus coisa alguma. Não pôde ver coisa alguma em Jesus Cristo. E começou a murmurar e blasfemar contra Jesus. Enquanto que o outro, sendo pecador, ladrão também, salteador, viu em Jesus Cristo, recebeu de Jesus Cristo, recebeu de Deus uma coisa totalmente diferente do outro. Vendo o mesmo quadro, ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Isso sempre sensibiliza o meu coração, a minha alma, o meu sentimento. Aquele homem vendo ali uma cena de um corpo acabado, derrotado, e viu ali nele um rei, enquanto o outro não viu coisa nenhuma. Se você é filho de Deus, então nos tira daqui. E ainda mais, sacerdotes, teólogos, não viram o que o ladrão viu. Então, uma mesma mensagem pode ser salvação para muitos e, no entanto, não fazer nada, absolutamente nada, para outros muitos que estão ouvindo a mesma coisa. Depende de quê, então? Da revelação do Espírito Santo. Nenhum legalismo, nenhuma lavagem de mente pode levar quem quer que seja aos céus, mas sim o Espírito de Deus introduzir a palavra, as boas novas para aquela alma. Porque a palavra de Deus é como a espada de dois gumes que penetra nas juntas e medulas. Essa é a expressão de São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 4. Ela é apta para discernir os pensamentos, os corações. Então o que se necessita é de uma mensagem revelada, para começar, uma mensagem verdadeira do Espírito Santo. Porque somente uma mensagem verdadeira do Espírito Santo pode ser revelada àqueles que hão de herdar a vida eterna, segundo as Escrituras. Agora, São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ouvintes, aqui está a razão pela qual nenhum homem deve desejar um evangelho segundo a sua classe social, financeira e intelectual. Transporte-se em pensamento, em espírito lá para Belém, quando Jesus nasceu. E veja onde você estaria. Somente 3 homens revelados desceram, foram até onde estava o Filho de Deus. Os sacerdotes deviam saber disto. O sumo sacerdote devia saber daquilo. E o Herodes, com todo o seu poder, e todas as suas investigações, deveria saber onde estava o rei dos judeus, o Filho de Deus, mas não ficaram sabendo. Daí a grande necessidade de todos os meus ouvintes entenderem que a pregação do Evangelho não pode vir como satisfação do nosso intelecto, sabedoria, sublimidade de palavras humanas, com linguagem cara, difícil. Não faça isto por amor de suas almas. Seja quem for que esteja me ouvindo, tenha pena de si mesmo. Quando o homem tem dinheiro, tem posição, ele deve ter, na verdade, uma casa de conforto, um carro confortável. Caso contrário, ele seria até um avarento. Tudo isso está muito certo. Mas quando ele pensasse em salvação, ele deveria receber a salvação segundo o plano de Deus. Olha por que Jesus disse em São Mateus capítulo 11, a partir do verso 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse:
Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Isso está escrito em São Mateus, capítulo 11, versos 25 e 26. Será muito grande a decepção daqueles que querem um evangelho que vem de acordo com a sua classe social, com sua posição diante dos homens. Você deve descer lá. Você deve cair do seu pedestal, do seu cavalo. Você deve descer dessa árvore, Zaqueu. Jesus disse: desce, Zaqueu. Eu quero cear contigo na tua casa. Agora, aquilo era um desprezo muito grande diante da sociedade. O nazareno, o galileu, comendo com um homem de posição, dentro da sua casa. Mas para ele era salvação. Hoje entrou a salvação nesta casa. Mas o que tem isto a ver com o assunto da cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor? Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Isto aqui vem a necessidade da revelação. O mundo tem sentido necessidade de interpretação, quando deveria sentir necessidade da revelação. Paulo concluiu o capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios, com o versículo 18, o qual nós estamos citando, depois de dizer assim, começando do verso 13: E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Está se referindo aos judeus. Foi posto um véu para não verem que estava ali o Messias. Mas quando se converterem, isso se refere aos 144 mil judeus, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Eles verão que Jesus Cristo é de fato o Messias. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Eu digo agora, pergunto pelos meus ouvintes: o véu foi posto somente diante dos judeus? Essa venda está somente nos olhos dos judeus? Não. Caso contrário, o Apocalipse seria um livro exclusivo para os judeus. Mas não é. A palavra Apocalipse, que quer dizer também revelação, significa tirando o véu. E desde que o Apocalipse não é exclusivamente para os judeus, é também para nós os gentios, então é necessário que seja tirado um véu dos nossos olhos, para que possamos, com cara descoberta, não com aquele evangelho, com cara descoberta, refletirmos como um espelho a glória do Senhor. Isto porque somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Não há coisa mais clara do que isto. Isso me converte mais.
Isso para mim é uma glória a mais, meus ouvintes. Ah, é verdade. Apocalipse, então, quer dizer revelação, tirando o véu? Sim, perfeitamente. E ainda mais, não se refere somente, não é exclusivo para os judeus? Não. Encontra-se, muito bem. Você veja, do primeiro capítulo até o final do capítulo 3 se refere às 7 eras da igreja gentílica. Logo entra o intervalo. Capítulo 4, capítulo 5, vem logo o capítulo 6 de Apocalipse, que já entra para os 7 selos. Até o 4º selo está se referindo à igreja. Não resta dúvida. Mas logo o 5º, o 6º selo é exclusivamente com judeus. Está bem, há partes que são exclusivas para os judeus, mas outras para nós. E desde que é revelação, é tirando o véu, então tem que ser tirado um véu, véu dogmático, véu denominacional dos nossos olhos, para que possamos, com cara descoberta, refletirmos como um espelho a glória do Senhor, o Evangelho do Senhor. Paulo disse, não me envergonho do Evangelho de Cristo, não o Evangelho segundo a minha classe social, mas o Evangelho do Senhor. É Jesus na manjedoura. Ah, você também é um deles. A tua fala te denuncia. Ah, é. Pedro negou, mas logo ele deu a sua vida. Logo ele deu a sua vida por aquilo que ele creu. Refletiu aquele evangelho em sua vida. Todos os apóstolos, toda a igreja refletiu o evangelho de Cristo. Amados, uma coisa chama a outra e o tempo não nos permite ir adiante. Mas resta-nos apenas um apelo. Isso depende de pararmos, de orarmos e de sentirmos a necessidade de ser tirado o véu dos nossos olhos para vermos na Bíblia um profeta para nós, para vermos o batismo verdadeiro, a posição da mulher, a conduta e a posição do homem. É necessário que seja tirado o véu, porque caso contrário, a Escritura é aquilo que não passa de letra, e cada coisa tem que ser interpretada segundo a condição social das pessoas. Que o Senhor vos livre deste grande mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a gente amada, a gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você, localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã e daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens. E 5h da tarde, companheirismo com a igreja, e às 18h o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família, hoje às 18h especialmente, teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet:
Tabernáculo da Fé Brasília.org.br, Tabernáculo da Fé Brasília.org.br, transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19 horas lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Luz do mundo, Jesus Cristo, vem dissipa as ilusões, tira o véu dos nossos olhos, ilumina os corações. Vem Jesus, atender as orações. Vem Jesus, atender as orações. Onde as trevas do pecado obscurecem teu amor, faze a luz do teu ensino dominar, ó Salvador. Resplandeça, tua glória, ó Redentor. Resplandeça, tua glória, ó Redentor. Luz dos homens, luz da vida, brilha com o poder do céu, esclarece as suas almas, mostra-lhes o grande Deus. Luz do mundo, és o resplendor do céu. Luz do mundo, és o resplendor do céu. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, és o livro da jornada dos que seguem para o céu, és a carta enviada que o atalaia tem nas mãos. És o livro da jornada dos que pregam a salvação. Tu és do céu, livro santo do Senhor, livro dos livros que transforma o pecador. Livro sagrado, bem-aventurados são os
que guardam as profecias deste livro do Messias que nos trouxe a salvação. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, és o livro muito amado para o nosso coração. És o livro que nos fala contra o vício e a corrupção. Nosso Deus falando aos homens dessa grande salvação. Tu és do céu, livro santo do Senhor, livro dos livros que transforma o pecador. Ó livro santo, só em ti pode habitar as palavras de amor que dos lábios do Senhor sairão pra em ti gravar. Fala do poder do Salvador. És o livro da esperança em que temos confiança. És a voz do Redentor.